A discussão sobre a sexualização das mulheres reaparece nos Jogos Olímpicos por conta dos uniformes cavados e biquínis usados pelas equipes femininas, enquanto, pela regra, homens nas mesmas modalidades usam regatas e calções. A decisão sobre o que devem ou não vestir e a imposição do desconforto estão entre as preocupações enfrentadas pelas atletas de alta performance ainda em 2021. Sobre estes assuntos, eu conversei mais cedo com a gerente do Think Olga, Amanda Kamanchek. Acho que dá para explicar entendendo um pouco que essas mudanças até nas próprias Olimpíadas são muito recentes, né? Até 79, as mulheres eram proibidas de praticar esportes. Se existia uma proibição, inclusive, delas estarem em várias modalidades, né? Que os homens já praticavam há séculos, lá desde Atenas. Então, existiam mulheres, né? Enfim, que questionavam, teve até uma corredora, né? Antes ainda de 79, né, antes das mulheres poderem participar das Olimpíadas, que decidiu correr ali em paralelo, né, fazer uma contravenção para chamar a atenção, né, desse fato, porque o que explicava essa regra, né, das confederações e do próprio COI era o fato de que as mulheres não tinham capacidade biológica de exercer alguns esportes porque elas eram frágeis. Então, essa crença, né, de que as mulheres não tinham capacidade técnica nem biológica, que o corpo delas não estava adaptado para exercer esse tipo de esporte, era o que baseava essas regras do século passado e que até 79 variam para a gente, né? Então, esse tipo de regra que olha para a mulher como um objeto mais fraco, mais forte, é o mesmo também que a hipersexualiza, né? Então, na mesma chave, a gente coloca mulheres numa chave de objeto sexual, ou enfim, de alguém que tem que agradar aos olhos, né? Então, ok, as mulheres podem participar dos jogos, mas elas têm que agradar aos olhos de quem? Dos homens. E quem deve decidir sobre essa questão dos uniformes dentro do esporte? Não deveria ser uma questão puramente técnica? O melhor tecido a ser usado, o melhor modelo a ser usado para determinada modalidade? Tudo isso fica em segundo plano. Exatamente. Acho que a tecnologia vem para acompanhar o que a sociedade pede, né? Então, sempre, quando a gente olha para a moda ou para os esportes, as adaptações vêm daí, né? Quando a gente fala do movimento feminista que queimou o sutiã como bem simbólico, né? Nos anos 70, também próximo dessa reivindicação das mulheres participarem dos esportes, a gente está vendo um avanço nessa pauta, né, das mulheres que estão pedindo para objetos e roupas que são feitas e que machucam, que incomodam, enfim, que as restringem, sejam retirados ou, enfim, sejam modificados. Então, de fato, é uma pressão para que esses objetos que machucam, que fazem mal, que incomodam, que não são adequados, comecem a ser adaptados. E, assim, não existe dúvida da habilidade hoje da tecnologia do design para imprimir, para fazer melhores uniformes. Então, cabe um pouco à indústria que fabrica, né, esse tipo de material, mas principalmente hoje cabe às confederações, ao próprio COI, né? O COI estabeleceu aquela regra, um compromisso de paridade de gênero, né? E por isso, em 2016, no Rio, pela primeira vez, 45%, né, das participantes, dos atletas participantes eram mulheres. Então, esse avanço que a gente tem hoje em Tóquio, já com 48%, mostra isso, né? Então, quando o principal órgão, né, que regulamenta o esporte, entende que isso tem que ser uma regra para que aconteça, ele vai lá e muda a regra para que as mulheres possam também participar de todas as modalidades. E essa do uniforme ainda é uma que estava escanteada, assim. Então, acho que com essa conversa, né, das próprias jogadoras de handball, isso começa a ser conversado no século XXI, né? E a questão do uniforme é um ponto referente à figura feminina dentro do esporte, né? Precisamos passar pela questão dos patrocínios, ao respeito da voz feminina dentro do esporte. São outras questões mais amplificadas referentes à condição feminina dentro do mundo do esporte. Exatamente, Joyce. A gente fala muito com a imprensa também, né, aqui na Think Olga, porque boa parte de quem faz a cobertura acaba reproduzindo esse tipo de violência contra as mulheres que estão em campo. Então, uma delas era quando, enfim,
piadas e brincadeiras com jogadoras da seleção brasileira racistas que já aconteceram muito, né? Enfim, e tiveram que ser questionadas pelas próprias jogadoras. Então, a Marta fala disso, por exemplo, a Formiga. Outros casos também, né? De comentaristas que falam que as mulheres são musas, né? Esse é um que as atletas também reclamaram, né? Enfim, porque quando a gente coloca uma mulher como musa, a gente está olhando para atributos físicos, para atributos de beleza. E uma mulher que está competindo não está querendo ser classificada ou qualificada por esse aspecto, né? Ela, enfim, está ali querendo ser avaliada pela sua competência técnica. E isso que você falou de ter mais patrocínio, ter mulheres técnicas, ter mulheres juízas, ter mulheres em campo, ter essa paridade, é realmente o que vai fazer a gente mover essa pauta, porque só com ampla participação a gente começa a entender na prática, né, o que significa.